jorrou daquela cruz, salvação, enfim nos alcançou. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo. Que bom que nós estamos juntos para vivermos agora essa semana da paixão. Queremos acolher a todos os corações ardentes, Frei, mas aqueles que estão conosco também pela Caminho Seguro FM, porque nesta semana nós também vamos aqui junto com os ouvintes da Caminho Seguro FM viver essa semana da paixão. Então, sejam todos bem-vindos. Você que está pela Caminho Seguro FM, que é a imagem da paz, o som da vida, mas você que também está aqui pelo grupo Corações Ardentes. E dá tempo de convidar mais pessoas, porque a Semana da Paixão é algo que é um acréscimo do nosso retiro quaresmal. Então, se você lembra de alguém que talvez não possa viver a Semana Santa na paróquia, participando de toda a programação, de todos os momentos, olha, essa é uma oportunidade, não para substituir, mas para ser algo a mais para aqueles que podem estar nas paróquias, ou algo que possa chegar até alguém que está doente, incapacitado de ir até a igreja e possa se preparar espiritualmente, profundamente aqui conosco no grupo Corações Ardentes. Então, de segunda a sexta, Semana da Paixão aqui, Frei, e vai ser uma semana bem profunda para nós. Com certeza, nós tentaremos fazer algumas meditações, tanto no âmbito da psicologia, da ciência, quanto da teologia e da própria filosofia, pensando um pouquinho sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É uma oportunidade para você aprofundar um pouquinho seus conhecimentos, meditar sobre esse grande mistério de amor que foi o motivo para a nossa salvação, né? Sim. Foi o que levou Jesus a se entregar por nós, a nossa salvação, a libertação do pecado e da morte. Então nós somos chamados essa semana a fazer um bom aprofundamento. Muito mais do que um retiro, é um aprofundamento espiritual. Que bom! E nós começamos hoje, o Frei vai trazer para nós reflexões profundas sobre Jesus no Getsemane, ou lá no Horto das Oliveiras, né, Frei? Sim, e hoje nós meditamos esse tema porque é o início da Semana Santa. Na segunda-feira nós estamos aí adentrando a essa semana, e como a Santa Ceia na quinta-feira já teremos como ponto de meditação a própria Santa Ceia, vamos voltar um pouco, né, e na segunda-feira já aprofundar sobre a experiência de Jesus no Getsemane. A gente sabe que foi o inverso, ele esteve primeiro na ceia, depois foi para o Getsemane. Sim. Mas hoje nós vamos adiantar esse processo por conta da quinta-feira. O que a gente pode entender a partir dessa experiência agonizante? É o Jesus que sofre no Getsemane, sofre a ponto de suar sangue. Vejamos o que os textos bíblicos nos trazem. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 38. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali para orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. No Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 44, nós temos um acréscimo a essa temática. Estando angustiado, ele orava mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Lucas, sendo voltado à área médica, dizem as tradições, a tradição católica, que São Lucas era médico, então ele aprofunda ainda mais essa temática, falando do suor de sangue. O que nós aprendemos dessa experiência de Jesus? Jesus era tão plenamente humano quanto divino. Ele era pleno homem, pleno Deus. Em Jesus havia uma união íntima entre o humano e o divino.
E a pessoa de Cristo, formada dessa íntima união, nos mostra que, apesar de ser Deus, ele também sentia as dores agonizantes do ser humano. A dor da miséria humana, do sofrimento causado pelo pecado, embora ele não tivesse pecado, ele sabia o que era a dor do pecado, né? Ele conhecia intimamente como que é o sofrimento do homem. Nós vemos aqui um Jesus que sofre a angústia da vida humana. Ele sente a dor do sofrimento do ser humano. É um Jesus que está intimamente ligado conosco. O fato de suar sangue, que na ciência é chamada de hematidrose, é uma experiência estudada até pelos cientistas, até por médicos. A pessoa sua sangue quando ela chega no extremo da dor, no extremo da angústia. O suor de sangue é, segundo os médicos, um padecimento absurdo. A pessoa ela se sente tão mal, ela se sente tão destruída psicologicamente e também fisicamente, a ponto das veias capilares se romperem. E ao invés de suar simplesmente o líquido, o suor, a pessoa também solta o sangue ali nesse suor por conta do rompimento dessas veias. É um estresse imenso, gigantesco, gritante. Mas a gente vê no texto bíblico que os anjos o consolavam. Na medida em que Jesus sofria e se entregava, Jesus sentia o conforto dos anjos. Todo o universo vendo esse sofrimento de Cristo, imagine a cena, os anjos ali também contemplando o sofrimento do Senhor, mas nós vemos que ele não desistiu. Embora dissesse, Pai, afaste de mim esse cálice, ele sabia que esse cálice deveria ser bebido, o cálice da dor, o cálice do sofrimento, o cálice do padecimento, né? Que seria o derramamento do seu sangue na cruz. Nós vemos um Jesus que está tão íntimo conosco, tão junto de nós, sentindo nossas angústias, como eu disse, embora não tivesse pecado, sentindo a dor que um pecador sente, né? Embora fosse puro, imaculado, irrepreensível, ele sabia o que os homens sentiam com essa marca do pecado, né? Então vamos pedir que hoje Jesus nos ajude a vivenciarmos esse amor intenso com ele. Que nós também nos coloquemos no Gólgota, participando um pouco disso, desse sofrimento e de sua dor, sentindo um pouco das suas angústias. É impossível passarmos pela Semana Santa sem tentarmos fazer a experiência da intimidade com o Jesus que padeceu por nós. É difícil a gente passar uma Semana Santa alienados, viajando, como se nós estivéssemos desligados do grande mistério de amor. Jesus sofreu, Jesus padeceu imensamente. O suor de sangue foi um suor de desespero, por que não? Não é mesmo? E esse suor desesperador, essa dor angustiante que ele sentiu, não pode ser deixada de lado. Nós não podemos nos esquecer disso. Essa experiência nos mostra um Jesus que se entregou como oblação, como oferta viva. Ele sabia que ele seria entregue à morte e ele se entregou como a ovelha em do matadouro, né? Sabia o que iria acontecer a ele, mas ainda assim decidiu seguir em frente. Podia muito bem ter desistido disso e com certeza o diabo muitas vezes tentou dissuadi-lo, a gente sabe dessa questão. Mas ele perseverou, permaneceu fiel ao projeto de Deus. Era necessário que o Cristo sofresse, padecesse por nossos pecados para nos libertar do pecado e da morte. E assim aconteceu. A promessa se cumpriu, as profecias se cumpriram. A gente tem as passagens de Isaías 53, 54, que nos falam do servo sofredor, daquele que foi pisado por causa dos nossos pecados, carregou sobre si as nossas culpas, diante dele se virava o rosto, as pessoas desviavam o olhar porque estava desfigurado. E Jesus começa a sua desfiguração com essa situação, né? Ele começa o seu sofrimento já sangrando, suando sangue. Termino a reflexão de hoje pensando com você e te ajudando também a refletir. Nos coloquemos nessa cena como os apóstolos estavam. Jesus pediu que vigiassem em oração, mas a gente sabe muito bem que vários deles não foram capazes de vigiar. Acabaram deixando passar esse momento, dormiram
não foram capazes de manter-se em oração. O mesmo Jesus que ora por nós é o Jesus que está ali se entregando, foi o Jesus esquecido pelos apóstolos. Peçamos que Ele nos ajude. É essa experiência que a gente busca viver na hora santa reparadora, né? Que muitos de vocês vivem conosco pelos meios de comunicação, ouvindo até aqui a Capela Imaculada Conceição, na quinta que antecede a primeira sexta-feira do mês, né? Os apóstolos dormiram e Jesus pede, me faz companhia, revelou a Santa Margarida Maria Alacoque, né? Levanta e vem me fazer companhia das 11 à meia-noite. Então, essa é a mística que a gente busca viver na hora santa reparadora aqui na capela, que a gente convida você, que pode vir, né? Venha, quinta que antecede a primeira sexta-feira, ou reze conosco, né? Faça companhia conosco pelos meios de comunicação. Frei, o senhor disse uma coisa que me chamou muita atenção. Nós somos chamados a viver essa Semana da Paixão buscando contemplar os momentos de Jesus. E esse ano, além de todas as coisas que a gente tem, que tira a gente muitas vezes dessa contemplação, nós temos um agravante muito grande, né? Segunda-feira depois da Páscoa é feriado, 21 de abril. Então nós corremos o risco de pensar nessa Semana Santa, ao invés de pensar na Semana Santa, pensar no feriado, passeio de Semana Santa. No passeio da Semana Santa, no feriado prolongado, como eu ouço, quando eu ouço isso, meu coração até aperta. Nós vamos ter feriado prolongado, não vamos ter feriado prolongado coisa nenhuma. Nós vamos ter Sexta-feira Santa, Quinta-feira Santa, Sábado Santo, nós vamos ter a ressurreição de Jesus. Está certo que na segunda é feriado, mas nós vamos estar vivendo isso. E se a gente não parar para pensar e não prestar atenção, não estamos dizendo que as pessoas não podem viajar, não é isso. Mas a gente não pode se distrair com essa viagem e deixar de contemplar Jesus. Então, vamos aqui no grupo Corações Ardentes, né, ficar firmes e buscar viver, né, essa Semana Santa profundamente. E aqui, nós estamos aqui para ajudar. Eu também vou sendo ajudada através de cada reflexão. Então isso é muito importante, Frei. Sim, e vivenciar esse momento vicário de Cristo, né? O momento da entrega, onde ele é o sacerdote, o altar e a vítima. Ali Jesus está pleno. A Semana Santa é onde ele executa o mistério da grande salvação da humanidade. Se a gente não valorizar isso e trocar isso por um passeio, por uma viagem, a gente corre o risco de perder o sentido da própria Semana Santa. Eu reitero sempre, quer viajar? Viaje, mas tente participar ao menos das celebrações de Semana Santa para onde você for, né? Tente ao menos fazer o esforço de, nos horários de oração e de meditação, nas cidades onde você estiver, participe. Graças a Deus nós temos igrejas espalhadas pelo Sim. Brasil inteiro, e só não vai à missa, não vai à celebração quem não quer. Então, faça o esforço, né? Quem vai viajar, tente ao menos participar. Outra coisa importante é reconhecer que Jesus Cristo, com sua entrega, nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E se nós estamos aqui hoje, se temos a oportunidade de sermos chamados de cristãos, se estamos firmes em nossa caminhada, com a nossa vida, nossa família, devemos isso a Cristo Jesus. Então, o mínimo que nós podemos fazer é nos associar a Ele nas Sim. suas dores e no seu momento derradeiro. É um esforço. A fé é um dom, mas querer viver a fé depende de nós, né? É um dom concedido por Deus, mas o desejo de vivenciar uma fé santa, uma fé saudável, depende única e exclusivamente de nós, que nos abrimos à graça e deixamos essa graça acontecer entre nós. Sem contar que a não participação incorre em pecado mortal, né? Que Deus nos livre de vivermos isso. Para nós rezarmos nessa semana, nós vamos rezar as orações de Santa Brígida. O Frei vai falar bem rapidinho, né, sobre ela, só para a gente poder entender quem é ela, o que Jesus revelou. Então nós vamos rezar essas orações aqui, repartidamente, claro, né, algumas cada dia, porque elas também vão nos ajudar, né, a contemplar esse sofrimento de Jesus. Santa Brígida viveu lá no século XIV. Ela nasceu em 1303 e morreu em 1373. Ela foi mãe,
foi esposa, foi mãe, teve 8 filhos, viveu na Suécia, então ela era sueca, né? Foi mística, escritora, fundadora de ordem religiosa. Ela também tinha visões de Jesus Cristo e da sua paixão. Então ela escreveu várias coisas a partir dessas visões. Escreveu muitas coisas também, ou relatou os escritores que escreveram, né? Ela tinha secretários. Então, falou sobre as visões e falou também muito ao Papa. Na época em que Santa Brígida viveu, o Papa não estava em Roma, ele estava morando em Avignon. E Santa Brígida pressionava o Papa para que voltasse para Roma, porque Roma era o lugar da cátedra, era de Roma que ele deveria governar a igreja. Então nós temos aí uma Brígida muito influente e muito importante para a sua época. Após a morte do marido, ela dedicou-se inteiramente à experiência religiosa, tanto à vida consagrada quanto às revelações celestiais que ela recebia, né? E ela vivenciou intensamente esses momentos. Ela tinha relações espirituais, místicas, com Maria, com Jesus, com os anjos, e especialmente no que diz da paixão do Senhor, ela tinha uma intimidade muito grande. O Senhor revelou a ela muito sobre a sua paixão. A tradição da igreja considera ela como santa. Ela foi canonizada em 1391. Em 1999 foi proclamada a padroeira da Europa por São João Paulo II. E o seu zelo espiritual, o seu amor a Jesus, especialmente o Jesus Salvador, a ordem que ela fundou chamava Irmãs de Jesus Salvador, Ordem de Jesus Salvador, acabou sendo muito importante para a igreja, né? De grande importância e de grande valia para toda a comunidade eclesial. Hoje nós rezaremos um pouco dessas orações ao longo da semana também, né? Meditando junto com Santa Brígida aquilo que para ela foi mais sagrado, que é a experiência íntima com Jesus que sofreu por nós para a nossa salvação. Conta-se também na vida, né, na história da vida dela, que ela tinha um desejo de saber quantas pancadas Jesus tinha sofrido no seu corpo. E ela perguntava isso para Jesus e ele, né, revelou isso para ela, dizendo que ele recebeu 5.480 pancadas. E ensinou, né, essas orações que nós vamos rezar ao longo dessa semana repartidamente, né, para que nós possamos assim honrar também essas chagas. Então é isso que nós vamos rezar, começando hoje as orações de Santa Brígida. E nessa segunda-feira, então, nós vamos rezar a oração a Jesus em agonia no Horto das Oliveiras e depois 3 estações aqui das orações de Santa Brígida. Ó Jesus, que em vosso imenso amor e para vencer a dureza dos nossos corações, derramais uma torrente de graças sobre aqueles que meditam vossa santa paixão e promovem sua devoção. Suplico-vos, ajudai-me a recordar, ao menos uma vez por dia, de vossa duríssima agonia no Horto das Oliveiras, a fim de compadecer-me de vós e unir-me convosco tanto quanto possível. Ó bendito Jesus, que naquela noite assumistes o peso enorme de nossos pecados e os reparastes perfeitamente, concedei-me o imenso dom de uma contrição perfeita para com meus inúmeros pecados, pelos quais derramastes vosso suor de sangue. Ó bendito Jesus, por vossa luta violentíssima no horto de Getsêmani, concedei-me misericordiosamente a vitória definitiva sobre as tentações, principalmente sobre aquelas que mais me perturbam. Ó Jesus padecente, por vossas agonias indizíveis e insondáveis naquela noite de traição, por vossas amargas angústias, iluminai-me, para que eu possa conhecer e cumprir vossa vontade, e fazei que sempre de novo pense em vossa luta tremenda e medite vossa vitória, a fim de cumprir a vontade do Pai e não a vossa. Sede bendito, ó Jesus, por todos os gemidos desta santa noite e pelas lágrimas que derramastes. Sede bendito, dulcíssimo Jesus, repleto de imensa amargura por vossa oração,
surgindo profundamente humana e divina do vosso coração trêmulo na agonia da morte. Pai eterno, ofereço-vos todas as santas missas, passadas, presentes e futuras, unido com a sangrenta agonia da morte de Cristo no horto de Getsêmani. Amém. Primeira estação, primeira oração, melhor dizendo, a paixão de Cristo do Monte das Oliveiras até a coroação de espinhos. Ó Jesus, doçura eterna para aqueles que vos amam, amigo e salvador dos pecadores, lembrai-vos da aflição profunda e mais íntima que vós padecestes quando se aproximou o momento da vossa santa paixão, determinado desde a eternidade. Vós que, tendo lavado os pés dos vossos discípulos, dado a eles como alimento vosso corpo e sangue, e os consolastes repleto de aflição, testemunhastes: minha alma sente uma tristeza mortal. Lembrai-vos de todo o tormento e aflição que sofrestes antes da vossa morte na cruz, quando após tripla oração e suor de sangue fostes traído por vosso discípulo, preso por vosso povo, acusado por falsas testemunhas, condenado injustamente por vossos juízes, durante a festa da Páscoa na cidade de Jerusalém. Foste despido de vossas vestes, batido, amarrado numa coluna, flagelado, coroado de espinhos e atormentado por outros inúmeros maltratos. Por esses sofrimentos, ó Senhor meu Deus, concedei-me verdadeira contrição, digna reparação, assim como o perdão de todos os meus pecados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda oração, Cristo escarnecido por seus carrascos. Ó Jesus, alegria dos anjos, lembrai-vos da tristeza que suportastes quando todos os vossos inimigos vos rodearam como leões furiosos e vos bateram com os punhos e cuspiram em vossa face. Por esses tormentos e pelas perversas palavras de ultraje com as quais os vossos inimigos vos afligiram, salvai-me, ó Senhor Jesus, de todos os meus inimigos, visíveis e invisíveis, e fazei-me, sob vossa proteção, alcançar a salvação eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira oração, crucificação de Cristo. Ó Jesus, Criador do mundo, que abrangeis em vossa imensidão o céu e a terra, lembrai-vos do sofrimento amargo que vós padecestes quando os cruéis soldados transpassaram com pregos agudos vossas mãos e vossos pés, pregando-vos na cruz. Sofrestes muitas dores ao terdes vossos membros estirados com tanta violência, conforme o comprimento e a largura da cruz, a ponto de serem arrancados de suas articulações. Por esse amaríssimo tormento na cruz, rogo-vos que me concedas o santo temor e o amor ao vosso santo nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse então é o livrinho, das 15 orações de Santa Brígida. Nós temos à disposição aqui na livraria e nós vamos rezar, a cada dia aqui um grupo de orações até que na quinta-feira nós vamos concluir com as 15 orações. Amanhã nós vamos nos encontrar aqui, nessa semana da Paixão, e amanhã o tema terça-feira é Jesus no Sinédrio e no Pretório. Então vamos ficar aqui, porque com o Grupo Corações Ardentes e também pela Caminho Seguro FM, nós vamos ter condições de viver profundas reflexões que, unidas às celebrações nas nossas paróquias, vão nos proporcionar uma Semana Santa bem orante, Frei? Com certeza. Aqui fazemos a meditação, a oração individual, e na paróquia você vivencia a experiência comunitária, eclesial da Semana Santa. Não podemos separar as duas coisas. É verdade. Nós estamos aqui para acrescentar, tá bom? E na Sexta-feira Santa, diante de toda a liturgia que vamos celebrar, nós vamos iniciar o primeiro dia da novena Divina Misericórdia. A divulgação está no final desse vídeo. Convidamos você a estar conosco. Nós vamos pedindo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores e de Santa Brígida, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem.